Todo mundo que investe no mercado de criptomoedas tem um objetivo em comum, que é ganhar dinheiro. Só que tem um momento que é muito mais propício, um momento que faz você ganhar muito dinheiro, e nós já estamos vendo alguns sinais mostrando que esse momento está mais perto do que você imagina, mas antes eu preciso te conscientizar do que está acontecendo e que sinais são esses para você ficar esperto. Nesse momento eu acho que ficou muito evidente, você já entendeu que não dá para fazer uma multiplicação de 5, 10 vezes investindo no Bitcoin. Então, o Bitcoin é um bom investimento, só que ele vai limitar o seu ganho. Por quê? Porque já é uma moeda muito grande, ele tem 1,3 trilhões de dólares de tamanho de mercado, cara. Então, para você fazer ele subir o dobro, em tese você precisa de 1 trilhão e 300 bilhões de dólares no Bitcoin para fazer ele dobrar de preço. O que numa situação macroeconômica é difícil. Então um projeto lá embaixo, daquele ranking pequeno que você gosta, dessas moedas mais arriscadas, que tem aqui seus 1 bilhão de tamanho de mercado em dólares, cara, você só precisa de mais 1 bilhão para dobrar o preço dele. E isso se você levar em consideração que o Bitcoin já tem 1,3 trilhões. Se você pegar 1% do valor que o Bitcoin tem de mercado, que dá 130 bilhões, cara, se você jogar isso para uma moeda aqui embaixo, ela já consegue multiplicar por 130. Ainda mais, imagina uma moeda menor ainda, dá para fazer muito mais dinheiro. A questão é que essa mudança de capital, ela tem alguns detalhes que você não pode marcar bobeira, só que tem um momento certo para isso acontecer e isso acontece em todo o ciclo. Então você tem que ficar esperto nos sinais. Por que eu te falei tudo isso, cara? Porque tem dois gráficos que vão dar essa indicação pra gente se esse momento está chegando ou não e se essa captação de valor está chegando. Primeiro, você já conhece muito sobre a dominância. A dominância é um gráfico que mostra o nível de prioridade do mercado. Se a dominância sobe, o Bitcoin ele está saindo na frente. Se a dominância do Bitcoin cai, significa que o foco do mercado está nas altcoins. E é aí que você tem que estar exposto para você ganhar com isso. Então, a dominância do Bitcoin ela já está com um padrão ótimo, um padrão que nós chamamos de cunha ascendente, um padrão que tende a romper para baixo, tá? E aí, beleza, guarda essa informação que a dominância do Bitcoin já está querendo fazer um rompimento para baixo. Se esse rompimento se confirmar, você vai ver as altcoins tendo um destaque maior que o Bitcoin. Não é à toa que nesses últimos dias você viu o Ethereum tendo uma performance incrível. Olha só essa vela semanal do Ethereum, que coisa maravilhosa, né? Em um dia ele chegou a ter uma performance de 20%. E ele passou em cima de todo o mercado. Se você me acompanha já faz um tempo, cara, se você não acompanha, sério, a sua inscrição é importante não só para mim, mas para você, tá? Se você viu bem lá atrás, eu estava falando que um dos gatilhos mais importantes que a gente tem que ficar de olho é a alocação do Bitcoin em comparação com Ethereum. Então nós temos os dois projetos que mandam no mercado, os dois manda-chuvas que nós temos aqui, eu não sei se eu falei a palavra no plural certa, e é tudo de uma forma gradativa que vai evoluindo. Primeiro, o Bitcoin capta muito valor, ele sobe, depois esse valor é passado para o Ethereum, e depois esse valor que está no Ethereum vai passar para as altcoins, as moedas que você quer. Então, a partir do momento que a prioridade não está no Bitcoin e está no Ethereum, o Ethereum está tendo um destaque maior que o Bitcoin, deixando ele fora da jogada, esse é o primeiro sinal que a gente está vendo de uma mudança da tendência e o início de uma nova fase. Eu falei que era muito importante vocês esperarem esse momento. Tem gráficos auxiliares que a gente consegue fazer o acompanhamento dessa tendência. Um deles é a dominância. A dominância já vai mostrar para a gente que a tendência agora do mercado não está no Bitcoin, está nas outras moedas. Então, com o mercado agora, com o próprio Bitcoin, numa tendência lateral, como ele está trabalhando agora entre seus 73 e os 60, 56, cara, essa região que ele está de lado dentro de uma tendência de alta é uma zona que nós chamamos de acumulação. Você aproveita para fazer compras, ainda mais com a dominância querendo sair. Essa é uma informação que te diz que as altcoins tendem a performar melhor que o Bitcoin, dependendo do contexto, seja de alta ou de baixa. E aí,
Se você ir além desse fato, vamos para um gráfico chamado ETH/Bitcoin. Douglas, o que é isso aqui, cara? Traduz para não estou entendendo nada. Ethereum/Bitcoin é um gráfico que você vai fazer uma comparação direta entre o Ethereum e o Bitcoin. Se esse gráfico que você está vendo aqui na minha tela, ele sobe, significa que o Ethereum ele está saindo muito mais na frente do Bitcoin, do que o Bitcoin, em relação ao Bitcoin. E aí, se você estiver vendo esse gráfico caindo, significa que o Bitcoin está muito na frente do Ethereum. E qual que era o primeiro sinal que a gente precisa? A gente estava olhando lá atrás para dar esse gatilho para o Ethereum valorizar. E aí o Ethereum valorizando significa que as suas moedas elas podem ter uma performance em questão de tempo. Porque essa mudança de capital já começou, o dinheiro já começou a sair do Bitcoin ir para o Ethereum. Isso casa com a expectativa do ETF, isso ajuda. Narrativas, notícias impulsionam a tendência, elas não definem a tendência. Então se você tem uma notícia acontecendo que é a favor do Ethereum, você pode ter o Ethereum indo muito além por conta disso. Ah, mas isso não foi aprovado. Simplesmente ser rejeitado o ETF não vai significar que o Ethereum vai derreter e vai quebrar a tendência de alta. Não, ele pode ter uma queda, uma oportunidade surgindo e aí sim voltar à tendência anterior que era de alta. Então a notícia, presta atenção, tá? Não define a tendência. A notícia, ela só balança o que você está tendo agora. Se é positivo, o mercado está em alta, é mais alto que a gente vai ver, porque vai ser um elemento de euforia que a gente vai ter entrando no mercado. Agora, se a tendência é de alta e uma notícia pessimista vem, nós temos uma queda que é chamada e deve ser considerada como oportunidade, porque o contexto macro do mercado é de alta. E, cara, isso é muito importante porque isso evita que você faça besteira em períodos de pânico. Um desses períodos foi justamente 2020, né? O Covid Crash foi uma queda muito forte, mas, cara, não quebrou a tendência. A tendência era de alta anterior do Bitcoin, ele teve uma queda dessa forma e depois voltou a subir. Então você vai pegar recentemente, a gente teve notícia ruim sobre conflito geopolítico aqui no meio do caminho, o mercado caiu, muitas pessoas acharam que isso ia quebrar, simplesmente derrubar o mercado, mas não. A notícia ela só mexe com a tendência e dependendo do que você quer, você pode ver isso como oportunidade, mas não vá achando que isso vai de alguma forma quebrar todo o ciclo, não, tá? E aí, por que isso é importante? Porque a partir desse momento, como nós estamos de lado, você pode levar a prioridade para as altcoins. É um momento bom para a gente pensar dessa forma, porque justamente esse gráfico Ethereum/BTC, ele está querendo fazer um rompimento. Olha só essa vela que foi praticamente a defesa desse padrão. Nós estamos vendo aqui no gráfico semanal uma cunha descendente no Ethereum/Bitcoin, uma alta desse padrão aqui, e essa zona vermelha rompida vai sacramentar, oficializar uma tendência de alta nas altcoins. Vai significar pra gente que essa tendência, olha só essa linha de tendência aqui que eu tô desenhando, ela tá empurrando esse gráfico para baixo. Então, enquanto ela estiver abaixo dessa resistência, o Bitcoin que vai estar reinando. O Bitcoin que é a prioridade do mercado. Mas com esse gráfico que você está vendo, essa última vela semanal, pode indicar que esse gráfico venha romper. E se rompe uma tendência, olha só, e se ele quebra uma tendência de queda desde 2022, maio de 2022, 2 anos atrás, ele vai iniciar uma nova tendência, cara, depois de tanto tempo assim. E essa tendência vai significar que o Ethereum vai ser prioridade em vez do Bitcoin. Então vai ser muito mais vantajoso para você ficar exposto em Ethereum nesse momento do que em Bitcoin, quando ele fizer esse rompimento. Então olha que bacana como que você consegue enxergar o gráfico e ter uma clareza do que você pode fazer com o mercado. Isso é essencial, é assim que você sobrevive e potencializa os teus ganhos com o mercado de cripto. Eu sei que agora é um momento delicado, muitas pessoas querem aproveitar o ciclo de alta do Bitcoin, mas não tem muita segurança e muita certeza do que pode fazer. Se você quiser uma orientação minha durante todo o ciclo de alta para você se posicionar, otimizar a sua carteira e vender na hora certa, eu tô aqui para te ajudar com a mentoria. Eu tô abrindo agora umas vagas, só que ela é limitada e para você entrar você precisa preencher um formulário, eu tenho que analisar o seu perfil e se você for aprovado eu entro em contato com você. Se for do seu interesse,
O link tá na descrição para você preencher esse formulário e tem alguns requisitos para você entrar para a mentoria, tá? Então lá vai estar o programa tudo certinho te explicando como é que funciona. Então, para fazer mais sentido toda essa informação que eu já te passei, olha só a timeline de eventos que a gente tem no mercado para você se situar nesse momento. O que é mais inteligente desde 2022 foi você fazer uma exposição somente de Bitcoin. Então, sua carteira está maximizada com o Bitcoin. Até porque ele teve uma performance excepcional aqui de quase 400%. Se você for pegar a média das outras criptomoedas, elas tiveram até menos crescimento do que o próprio Bitcoin. Só que a gente tem que esperar o momento certo para pegar todo o lucro do Bitcoin e transformar em altcoins. Então essa aqui foi a primeira fase, que era a fase que era ótimo você estar exposto em Bitcoin. E aí quando um sinal de mudança de fase estiver aparecendo, que nós estamos vendo isso agora, seria o momento perfeito, ainda mais com o Bitcoin lateral e próximo do halving, que a gente já teve acontecendo em abril. O mais inteligente seria a partir desse momento que ele está chegando numa resistência e já subiu bastante, bom, começar a especular nas altcoins. Então criar, encorpar sua carteira com bons ativos, esperando sim agora uma prioridade por parte deles. Aproveitando que o Bitcoin já se expandiu e novamente, né, esse dinheiro todo que o Bitcoin cresceu, saindo ali de alguns bilhões de dólares, já passando a casa dos trilhões, se 1% desse valor for para sua altcoin, você já faz uma valorização imensa, ainda mais se for um projeto mais arriscado. Então, o momento mais tranquilo para você fazer uma exposição seria agora, começar a compor uma carteira mais diversificada com altcoins. E aí, o que a gente estava precisando era um sinal. E esse sinal apareceu primeiro com a dominância, já dando um gatilho aqui de queda. Isso é bom, o Bitcoin perdendo dominância, o resto do mercado ganha dominância. Então o resto do mercado, que são as altcoins, tendem a valorizar. Ótimo! E você tem o Ethereum / Bitcoin ainda, demonstrando que o Ethereum está saindo na frente em comparação ao Bitcoin. Está demonstrando força. Ou seja, vamos lá, se o Bitcoin está perdendo relevância perante o Ethereum, já tem uma mudança de viés. Porque a primeira fase, historicamente, no Bitcoin, para você ter uma valorização nas altcoins, é o Ethereum saindo na frente do Bitcoin. E aí depois o dinheiro vai para as altcoins. É tudo uma escada, não adianta ficar pulando passo, senão você pode quebrar a cara se você não tiver o emocional e tiver o preparo para lidar com o mercado, tá? E aí, mais ainda, uma informação valiosíssima é o gráfico semanal do próprio Bitcoin. Olha só que interessante, ele formou um topo ali no 73, ele caiu. Quando ele caiu, ele formou esse candle aqui, que você conhece na análise gráfica como um martelo, que é uma precificação de fundo. Então, quando o gráfico aparece dessa forma, com um corpo pequeno e com um pavio grande, significa que o preço desceu lá embaixo e já voltou e ficou essa sombra grande. E você vai ver que toda vez que isso aparece, o mercado tende a dar uma boa resposta. Aconteceu em 2024, no início do ano, aconteceu lá em junho de 2023, aconteceu lá em fevereiro de 2023. Então olha como é que isso aqui é recorrente. Toda vez que ele faz esse padrão, ele tende a defender exatamente isso que nós estamos vendo nesse momento. Então o Bitcoin está demonstrando muita resistência na sua tendência de alta, está demonstrando muita força na sua tendência de alta, a dominância já está caindo, as altcoins estão buscando o holofote, o Ethereum já deu o primeiro gatilho, e além disso, se você for olhar o Total 3, o Total, são gráficos que estão batendo em suportes também. E se você for dar uma olhada mais minuciosa na tendência das altcoins, elas estão com um gráfico chamativo demais. Chamativo. Eu vou mostrar para vocês uma moeda que eu estou de olho chamada TKO. Olha só como que essa tendência aqui, ela reflete praticamente o resto do mercado. É uma moeda que estava trabalhando em um range lateral de acumulação durante toda a queda de 2022. Ela rompeu para cima essa resistência importantíssima e voltou para confirmar. Então essa zona aqui acaba sendo uma zona de compra. E não é só essa moeda que está tendo esse comportamento, são várias outras. Então, cara, são tantos sinais gráficos mostrando pra gente que a tendência está mudando, segue de alta, mas a fase dentro dessa tendência está mudando. E aí, a gente que está querendo ganhar mais dinheiro com as altcoins,
tem um momento certo para você fazer uma exposição. Você tem que montar a sua carteira da forma certa. Eu não consigo passar isso num vídeo só e eu faço isso muito mais detalhadamente, pessoalmente, na mentoria, tá? Então, tudo que nós estamos vendo tá excelente, cara. Eu não tô conseguindo ficar pessimista dentro desse cenário. Toda queda que você estiver vendo enquanto o Bitcoin estiver dentro desse range, dessa situação aqui, entre os 73, entre os 60, encare como zonas de acumulação, zonas para você se posicionar esperando mais alta. Lembrando, o Bitcoin ele vai ter um crescimento limitado, só que o ouro, o que interessa, tá nas altcoins. E sinais já estão aparecendo, mostrando pra gente que essa prioridade daqui a pouco vai fazer efeito. E além disso, se você for pegar um contexto macro também, a bolsa está num contexto excelente, rompendo um padrão positivo para cima. Isso aí é o ápice do otimismo no mercado, tá? Em relação a padrões gráficos. Mas eu tenho que deixar um alerta aqui. Não vá achando que vai ser uma alta muito fácil, né? Que vai subir para sempre. O seu maior trunfo nesse mercado vai ser vender. Você só vai lucrar quando você botar dinheiro no bolso e vender. Senão você vai ficar ganhando dinheiro virtual e no final você pode sair de um período maravilhoso que todo mundo faz dinheiro e você sair sem nada e até com prejuízo. Então presta atenção, trace alvos, seja mais técnico na sua saída, a saída mais importante que a entrada, se posicionar, comprar, qualquer um faz qualquer coisa, depois que o mercado sobe todo mundo lucra, mas lucra mesmo, bota dinheiro no bolso, aí já não é a maioria que faz isso. Então para você não ter esse erro, cara, se esforça para aproveitar essa chance, se esforça para identificar uma saída do mercado. Eu não vejo nenhuma outra forma de você facilitar isso sem análise gráfica, tá? Isso aqui não é nem para vender curso, nem vender nada. É questão de te conscientizar mesmo, porque não tem como você fazer nada na base da sorte, tá? E o seu emocional é o seu maior inimigo durante o ciclo de alta. O que eu tô falando agora é que a gente tem uma oportunidade imensa. Essa oportunidade é uma semente, ela já está crescendo, só que você tem que aproveitar isso da forma certa. Com essa informação, cara, o que eu tô te falando aqui, você consegue traçar tantas estratégias em volta, você consegue criar tantas possibilidades de crescimento para a tua carteira, só que você tem que ter o conhecimento e a leitura para identificar o que eu tô falando, né? Entender a minha linguagem aqui. Apesar de eu sempre deixar mais simples para você entender mesmo e fixar. Mas o mais, depois eu vou falar e expandir isso para outro vídeo, já falei demais aqui, senão vai ficar um vídeo muito grande. No mais, muito obrigado, sucesso e tamo junto. Tô gostando muito dessa situação do mercado, essa alta tá, ó,